Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu de antemão já digo que não pretendo usar todos os minutos que me são garantidos para o grande expediente. Mas primeiro dizer que Vossa Excelência, quando foi presidente da Assembleia do Tocantins, da Assembleia Legislativa, deveria ser extremamente democrático, como demonstrou aqui. Parabéns, concedeu a palavra e o tema a todos os deputados, bem como a manifestação de todos que aqui fazem presente porque estão na sua casa, e como estão na casa do povo, devem sim se manifestar. E por falar nisso, ficou mais fácil ainda de nós fazermos alterações no projeto de número 257, senhor presidente, porque nós ouvimos deputados do governo e da situação e da oposição dizendo que não são favoráveis a não fazer alteração, melhor dizendo, alterar o projeto naquilo que não protege os servidores públicos. Então ficou fácil, ouvimos o PT falar isso, o PCdoB falar isso, vamos aprovar com as devidas alterações necessárias esse projeto e não, em hipótese alguma, permitiremos que esse projeto afete o servidor público de uma forma geral. Vai ser bom conhecer uma união de forças aqui na casa, Cabo Sabino. Vejo que a situação e a oposição vão se convergir, pelo menos no assunto, pelo menos foi o que foi informado e noticiado aqui. Mas o que me traz à tribuna aqui é uma análise histórica que eu gostaria de fazer do nosso tempo, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos vivendo momentos históricos, momento que vai entrar na história da nossa nação, em que os livros de história irão pesquisar no futuro, irão demonstrar o que está sendo vivenciado por esses senhores e senhoras deputados que aqui se encontram e pela população no modo geral. Os senadores serão chamados a participar dessa história logo logo. A presidência da República, infelizmente, entrou na história também. Eu digo infelizmente porque ninguém é favorável de mal a pior. Nós vivemos um momento, uma crise econômica histórica, uma crise de autoridade como a gente nunca viu nesse país. Nós vivemos num sistema presidencialista em que um presidente da República não tem poder e não comanda a presidência da República. Nós vivemos num momento de crise de moral. Aliás, tem um ditado popular, deputado Eliseu, aliás, ditado popular não, uma frase histórica do ex-presidente Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, que foi o grande líder moral daquela nação, quiçá do mundo. Ele dizia assim: pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar a alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. Nós estamos vivendo um momento em que a população brasileira decidiu não ser mais enganada. E quando eu falo isso, não estou dizendo apenas do governo vigente, mas eu digo de uma classe política inteira que precisa ser reformada, que precisa ser repensada. Aliás, diga-se de passagem, se for para falar um ditado de Lincoln, tem um que é melhor ainda. Se você quer realmente conhecer a pessoa do jeito que ela é, dê a ela o poder. E eu vou além. Se você quer realmente saber como ela é, tente tirá-la o poder. Aí você vai saber que ela é. Bom, vivemos uma crise política histórica também. Um sistema presidencialista chamado de coalizão que não consegue se relacionar com a casa, com o parlamento, com o Senado, com o Congresso Nacional. São inúmeras reclamações nesse sentido. E agora também o Poder Judiciário sendo chamado a intervir diversas vezes. Não vou entrar no mérito, mas diversas questões que deveriam ser privativas de cada poder. Ou seja, o Brasil vive uma das suas maiores crises em toda a sua conjuntura. Não é apenas uma crise política, não é apenas uma crise moral, não é apenas uma crise de autoridade, não é apenas uma crise econômica, parece que juntou tudo num pacote só. O Brasil vive o seu maior momento de crise da sua história. A urgência e necessidade que este Congresso Nacional, juntamente com a população, a organização civil, todos juntos, tomem medidas necessárias para que haja uma recuperação de rumos, uma retomada de rumos por parte do Brasil, para que o Brasil volte a crescer, sim, para que o Brasil volte a se desenvolver, sim, para que o Brasil volte a pensar no futuro, planejando e projetando o seu presente. Aliás, diga-se de passagem, manda-se um projeto de lei a essa casa, de número 257, que ora está sendo discutido pelas pessoas que estão nos visitando, que muito nos honram aqui, para que teoricamente resolva um grande problema, que é o problema, Vossa Excelência já foi governador, Vossa Excelência sabe, o grande problema dos estados, que é a falta de recursos, e aí colocam cláusulas dentro desse projeto que vão afetar exatamente quem mais ajuda o Estado a prosperar, que são os servidores públicos.
São o que mais ajuda o Estado a dar certo, os Estados a funcionarem, a ter um mínimo de funcionamento, que são os servidores públicos. Aí a gente não entende, como disse aqui agora em uma conversa informal entre deputados, parece até que não precisa nem de oposição. O governo mesmo toma as atitudes mesmo para serem a sua própria oposição. Mas vivemos uma crise moral terrível também, senhor presidente. Vamos dizer sobre a Petrobras, como bem colocou o deputado do Pará, nosso delegado, bem colocou há pouco. Nós estamos vivendo, há 10 anos atrás, só para a gente fazer uma recapitulação histórica aqui, 10 anos atrás, 15 anos atrás, ninguém aqui falava que a Petrobras podia chegar nessa situação. Uma empresa como ela, todo mundo falava, olha, essa não fale, pode ficar tranquilo. Essa daí vai prosperar, essa daí é boa, pode investir. Hoje, a Petrobras, segundo o Ministério Público, segundo os processos que estão de andamento da Justiça, teve desviado dos seus cofres públicos, já comprovado, 2 bilhões e 100. Mas esse valor é muito maior, segundo o próprio Ministério Público. No balanço de 2014, publicado pela Petrobras, com desvio público, com juros, com prejuízo, etc. e tal, a Petrobras perdeu 6,6 bilhões e 100 milhões de reais. Isso aí pode chegar a muito maior esse valor. A maior empresa do Brasil, quiçá da América Latina, falindo, diminuindo, dissolvendo aos olhos da população brasileira que tanto investiu desde a época de Getúlio Vargas até hoje nesse projeto. A Lava Jato, essa operação que já teve 27 operações no Brasil, pegando tudo quanto é lado de gente, mas evidentemente mais ligados ao atual sistema vigente, apurou um esquema de desvio de dinheiro que pode chegar a mais de 10 bilhões de reais, e a maioria em propina, senhores e senhoras deputados. Esse é o país que nós estamos vivendo. E agora me vem um tal de Panama Papers, um escândalo mundial de corrupção, que diga-se que hoje o primeiro-ministro da Islândia, que teve o seu nome envolvido nesse Panama Papers, renunciou. Há poucos renunciou. E nós temos diversas autoridades brasileiras com nome envolvido nisso, e evidentemente nós queremos que demonstre se tem culpa ou não. Porque o fato de ter uma empresa fora do Brasil não quer dizer que seja crime, desde que seja devidamente declarado. E aí a Justiça tem que tomar suas devidas providências junto com a Receita Federal, mas não deixa de ser mais um escândalo. E como todo escândalo político, evidentemente tem que ter, mundial tem que ter envolvimento brasileiro. Sobre a crise econômica, senhoras e senhores deputados, a atual situação econômica do Brasil é de estagnação. Estamos indo para o 3º ano seguido de decrescência, se é que pode existir esse termo, de falta de crescimento econômico. Nem nos nossos momentos mais difíceis da economia brasileira, de inflação alta, teve situações como essa. São tempos que remontam à década de 40. Nós estamos voltando literalmente ao passado, economicamente falando. 100 mil lojas foram fechadas no ano passado, pequenas empresas, microempresas, que forneciam recursos ao erário, porque pagavam seus impostos, mas geravam emprego, geravam renda para a população, se fecharam. A próprio Ministério da Fazenda prevê queda de 3,1% do PIB nesse ano. Dados do governo, que geralmente não são tão representativos assim. Mas eu ia fazer um resumo maior aqui, senhor presidente, sobre a crise econômica. Eu vou entrar no desfecho, porque, como eu falei ao deputado Rodrigo Castro, ele estava apresentando outras informações. Se for falar de todos os escândalos, vamos passar aqui a tarde toda. Mas, em resumo, falta credibilidade, falta investimento, falta estruturação, não tem recurso, não tem nada que esse governo federal possa fazer, a não ser pedir o chapéu. Mas aí, quando a gente escuta outros colegas dizendo assim, aquela mesma mantra, tudo organizado, dizendo é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, por quê? Porque disseram para eles falarem isso para sair na imprensa dessa forma, para sair na televisão dessa forma. É aquela máxima de Goebbels, né, que dizia, quanto mais você repete a mentira, tenta-se fazer a verdade com essa mentira. A verdade é o seguinte, a situação é clara, o rito que definiu foi o Supremo Tribunal Federal, o impeachment está na Constituição e é essa casa que tem o direito ou não de impeachment um presidente da República. Vai chegar a hora, aliás, como diz lá em Goiás, tem muitos goianos aqui, a onça vai beber água. Não tem jeito, o microfone vai ser posto ali na frente. Não tem jeito. E aí, senhoras e senhores deputados, eu digo à população do modo geral,
Se tem uma coisa que político tem medo, é povo. É mais do que japonês da federal, é mais do que o juiz Sérgio Moro, que hoje dá medo de muita gente. O político tem medo de povo. Se a população se posicionar, vai ser diferenciado. Mas eu quero terminar, presidente, só dizendo uma frase do poema, que eu considero o poema mais bonito do Brasil, que é a Canção de Tamoios. Me dá mais um minuto. Mais um minuto, deputado. Gonçalves Dias, o grande poeta, o grande brasileiro, dizia: a vida é luta renhida, viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Vai chegar a hora dos brasileiros fortes e bravos serem exaltados por essa casa, e essa casa vai exaltar, ouvindo o clamor popular, dizendo: basta a esse tipo de corrupção, basta a todos os tipos de corrupção, basta a inoperância, basta a incompetência, basta ao governo que não resolve nada, basta a esse governo que já acabou antes mesmo de começar.